Meus queridos irmãos e distintos amigos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o evangelista Jefferson Massai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje, quinta às 18, segundo vídeo desse novo quadro que estreou na semana passada, onde eu respondo as dúvidas de vocês. Eu pedi para que vocês deixassem perguntas lá no nosso Instagram e vocês deixaram várias perguntas e toda quinta-feira às 18 horas eu vou postar um vídeo novo aqui no canal respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? E antes que eu responda ao nosso seguidor de hoje, eu gostaria de pedir muito a ajuda de vocês aqui para esse canal. E como é que você pode me ajudar? Simplesmente curtindo esse vídeo, comentando e compartilhando. Quando você faz isso, você está interagindo com o nosso conteúdo. E o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas porque ele vai entender que esse conteúdo é relevante. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações, saiba que você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Jefferson Massai. Gente, hoje nós estamos com um tema aqui muito bom. Olha minha canetinha de ouro que eu ganhei da minha esposa. Nós estamos com um tema muito bom aqui, que é acerca das Escrituras. Eu amo esse tema. E o nosso seguidor, vou falar como ele deixou lá, tá? Underline Luan Silva 224. É o nome do nosso seguidor que mandou essa pergunta. E ele perguntou assim: qual a forma mais fácil de compreender a Bíblia? Legal essa pergunta, porque muita gente pergunta isso, tá? Quando eu abro a caixinha de perguntas, a maioria das vezes tem essa pergunta lá, e a maioria das vezes são jovens que fazem essas perguntas, tá? Isso é muito bom, e hoje nós vamos responder essa pergunta do nosso seguidor Luan Silva. Vamos lá. Gente, primeira coisa, vou dar aqui um conselho, uma dica bônus antes do vídeo começar. Para que você consiga compreender a Bíblia e estudar a Bíblia de uma forma mais fácil, a primeira coisa que você precisa fazer é preparar o ambiente, ok? Às vezes tem pessoas que separam tempo para estudar a palavra de Deus, mas ela está com o tempo muito corrido, está com a cabeça cheia, tem um monte de coisa para fazer, tem visita para chegar, tem casa para limpar, tem um compromisso, vai sair e fica aquela correria. Isso não é legal. Tá bom? Se você quer compreender a Bíblia, estudar a Bíblia, você precisa preparar o ambiente, preparar o seu tempo, né? Ter um tempo hábil para você ler, para você estudar, para você meditar naquilo que você vai fazer, né? E uma dica também muito importante é você tirar toda a distração de perto de você. Toda vez que você for ler a palavra, estudar a palavra, é muito importante você tirar as distrações, principalmente os eletrônicos, televisão, né? Rádio, celular. É muito importante você tirar essas distrações de perto, para que você não perca o foco no meio do estudo, tá bom? Essa aqui é uma dica bônus para vocês aí. Prepare o ambiente. Primeiro conselho: você quer entender a Bíblia com mais facilidade? Primeiro de tudo, oração. Ore pedindo a Deus entendimento. Porque com a oração você já preparou o ambiente, mas com a oração você vai preparar a sua alma, você vai preparar o seu espírito, você vai abrir o seu coração para que a palavra de Deus entre no seu coração com mais facilidade, tá bom? Então, o primeiro conselho para o Luan e para você que está assistindo esse vídeo é: ore, peça a Deus entendimento. Sempre que você for estudar a Bíblia, primeiro tire um período de oração. Com isso você vai preparar a sua alma e o seu espírito para receber a palavra de Deus, tá bom? Segundo conselho: analise o contexto. O contexto é muito importante para quem quer entender um determinado texto. Às vezes chegam pessoas em mim e dizem: Massai, eu não estou entendendo esse versículo. E quando eu pego o versículo para ler, o contexto já explica aquele versículo. Às vezes um ou dois versículos antes ou um ou dois versículos depois explicam aquele versículo que a pessoa não está entendendo. E às vezes a pessoa bate na tecla, quer entender aquele versículo, mas o contexto é muito importante para que você entenda. Então eu sempre digo isso lá no meu Instagram. Esses dias mesmo eu estava gravando alguns stories falando sobre isso.
E um conselho que eu dei é, quando vocês forem fazer devocional, gente, tava falando de devocional, eu disse, leia um capítulo por dia, fica mais fácil. Se você ler um capítulo inteiro, você vai conseguir entender o começo, o meio e o fim daquele capítulo, tá? Então, analise o contexto, é muito importante. Terceiro conselho, para você entender a Bíblia com mais facilidade. Compare o texto que você está lendo com outras versões da Bíblia, né? Geralmente a gente usa a versão João Ferreira de Almeida. É uma tradução muito boa, porém quem estuda a palavra de Deus há muito tempo sabe que tem alguns erros de tradução nessa versão. Então é muito importante você ter outras traduções da Bíblia. E para exemplo disso eu estou aqui com as Bíblias que eu uso, porque assim, geralmente vocês perguntam qual tipo de Bíblia que eu uso. Alguns seguidores meus já compraram, né? Inclusive já postaram, já me mostraram comprando essa Bíblia que eu indiquei lá no Instagram. Por quê? Porque essas Bíblias que eu vou mostrar para vocês ajudam no estudo da palavra para que vocês entendam a Bíblia com mais facilidade. A primeira é essa aqui, ó. Essa aqui é meu xodó, quem me conhece sabe. Bíblia King James 1611, atualizada. Essa tradução aqui é a mais próxima dos originais. Então ela é muito boa. Não tem praticamente nenhum erro de tradução. É uma tradução muito boa, com uma linguagem muito fácil, que vai ajudar você a compreender a Bíblia. O rodapé dela é 100% confiável e traz muito contexto histórico. Então, tanto histórico quanto cultural. Essa Bíblia aqui é top. Bíblia King James 1611, atualizada. Eu indico para vocês, viu, Luan, comprar essa Bíblia aqui, que vai te ajudar muito. Outra tradução que eu gosto muito é a Bíblia de Estudo MacArthur. Essa aqui também é muito boa, tem uma tradução perfeita, ela é Almeida, revista e atualizada. Porém, a tradução dela é mais fácil de entender e o rodapé dela traz muitas palavras difíceis na sua tradução. Por exemplo, tem palavras que a Bíblia que tem na Bíblia que muitas pessoas não entendem no contexto. Por exemplo, quando Jesus lá em Mateus 24 fala sobre aquele sermão escatológico, ele usa a palavra mister. Então muita gente fala mister, outras pessoas falam mister, mas aqui tem a sua tradução, que na verdade é necessário, ok? Então essa Bíblia MacArthur vai te ajudar muito nisso, para que você consiga entender a Bíblia com mais facilidade, tá bom? Quarto conselho, faça perguntas ao texto. É muito importante quando você está lendo um texto, para você entender aquele texto melhor, busque as seguintes respostas. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? E como aquele texto se aplica à minha vida? Quando nós estamos lendo um texto, é muito importante que essas perguntas sejam respondidas para nós mesmos. Então, quando a gente vai estudar, a gente precisa saber quem escreveu aquele texto, aquele livro, aquela passagem bíblica. Quem escreveu? Para quem escreveu? Qual a finalidade daquela pessoa ter escrito aquele livro, aquele capítulo, aquela passagem, né? Por que escreveu? Qual a finalidade? Para quem, por quê e quem? Outra coisa que é muito importante, como aquele texto, aquela passagem bíblica se aplica à minha vida. Quando eu consigo responder essas 4 perguntas dentro do texto, a nossa compreensão, a minha compreensão, fica bem mais fácil dentro daquilo que eu estou estudando, tá bom? Vai pegando aí, anota aí. Esse vídeo aqui tá muito bom, muito importante para que a gente consiga entender a Bíblia com mais facilidade. Então, faça perguntas, responda essas perguntas para você mesmo quando você estiver estudando. Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e como se aplica à minha vida, beleza? Quinto conselho, isso aqui é importantíssimo. Quando você estiver estudando um texto, gente, faça uso de ferramentas. Ferramentas que auxiliem no estudo. Por exemplo, eu estou lendo agora, novamente, os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E para me auxiliar nos evangelhos, eu estou usando esse livro aqui, ó. Introdução ao Estudo do Novo Testamento, tá? Esse aqui é muito bom, é de Brothers David Haley. É muito bom esse livro, porque ele ajuda no contexto histórico, político, cultural, e tudo isso auxilia muito. Então use ferramentas, leia livros que te auxiliem dentro daquele tema
que você está estudando na palavra de Deus. Ouça pessoas idôneas, pessoas sábias, pessoas que entendam daquilo que estão falando e vão te ajudar muito para que você entenda a Bíblia com mais facilidade. Beleza? Vamos lá, sexto e último conselho. Faça a leitura do texto várias vezes. É muito importante quando a gente está estudando um determinado assunto, nós lermos muito sobre aquele assunto várias vezes. Por exemplo, eu tô lendo agora, inclusive vou fazer o meu devocional daqui a pouco, e eu vou vou terminar de ler, que eu comecei ontem, vou terminar Marcos capítulo 7. Então é importante que eu leia várias vezes, porque às vezes só na terceira, na quarta leitura é que eu vou entender o que eu não entendi na primeira leitura, né? Inclusive a psicologia, ela diz que para a gente guardar alguma coisa, é necessário no mínimo a gente ler 3 vezes aquilo que a gente quer guardar. Então, leia várias vezes e fazendo tudo isso, vocês vão conseguir compreender a Bíblia com mais facilidade, tá bom? Então tá respondido aí o nosso underline Luan Silva 224 e a todos vocês que ficaram até o final e pegaram essas dicas maravilhosas para compreender a Bíblia com mais facilidade. Gente, eu fico por aqui. Quinta-feira que vem eu volto com Quinta às 18, respondendo as dúvidas de vocês. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Eu queria muito que vocês deixassem o seu comentário. Comenta aí embaixo se você gostou, se te ajudou de alguma forma esse conteúdo e se você gostou dessas dicas que eu dei para que você compreenda a Bíblia com mais facilidade. Comenta aí embaixo se você tem muita dificuldade de entender a Bíblia, tá bom? Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações para nunca perder nenhum vídeo. Não se esqueça, tá aí minhas redes sociais, estão aparecendo aí embaixo. Segue a gente lá no Instagram, estamos tentando chegar a 4.000 inscritos e lá no Facebook também. Todo dia tem stories e conteúdo para vocês. Deus abençoe e até semana que vem no Quinta às 18.